nós vamos começar o nosso estudo de hoje, quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. Estamos começando mais um mês, o 7º mês do ano. O ano está voando, essa é a minha sensação, não sei se é a sensação de vocês também. Estamos no 7º mês do ano. Muito bem, pode passar o próximo aí. Esboço de 2 Crônicas. O livro está dividido em 2 partes. Eu sempre trago esse slide que é para os irmãos memorizarem mesmo. Primeira parte, o reinado de Salomão, nós já estudamos, capítulos 1 a 9. E segunda, o reinado da dinastia de Davi, capítulos 10 a 36. Hoje eu coloquei aquela informação nova ali, só para que nós nos lembremos do total de capítulos que fala sobre a dinastia de Davi. Do capítulo 10 até o capítulo 36, nós temos 27 capítulos falando sobre os descendentes de Davi que reinaram, que governaram após ele ter falecido e depois da divisão do reino com o seu neto, Roboão. 27 capítulos. Nesses 27 capítulos, a palavra-chave é dinastia. O reinado da dinastia de Davi. Próximo. Por favor, pode passar? Isso. Aqui nós temos caminhado, essa é a lista dos reis. Nesses 27 capítulos que eu acabei de falar para os irmãos, nós temos aí um período de 344 anos. A gente lê rápido, certo? Os 27 capítulos. A gente também acha que as coisas aconteceram muito rapidamente, mas não foi o caso. Nós temos aí 344 anos contados brevemente, é verdade, nesses 27 capítulos. Veja, nós temos aí 19 reis, hoje nós vamos estudar 2, esses que estão em vermelho aí no slide. Então veja, 930 é o ano que Roboão começou a reinar, e 586 é o ano em que Jerusalém foi destruída, em que eles foram para o cativeiro. A gente vai passar mais lá na frente ainda, mas se você quiser maiores informações, detalhadas informações sobre a queda de Jerusalém, está lá em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias foi escrito no ano 586, depois de Cristo, aliás, antes de Cristo, que é aquela descrição do profeta da queda de Jerusalém. O primeiro versículo lá do livro, Jeremias começa dizendo assim, como chora a cidade outrora populosa. E ele vai destacando então a queda de Jerusalém, ele foi testemunha ocular disso. Então veja, 930, Roboão começa a reinar, 586, Zedequias, o 19º, vai para o cativeiro. Então veja a lista aí rapidinho. Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Hoje nós vamos estudar 2 reis, o número 13 e o 14. Vamos estudar sobre Manassés e Amon. Pode passar o próximo aí, aliás, já pode abrir a sua Bíblia, por favor, lá em Crônicas, capítulo 33. Veja aí essa informação também resumida, só para que fique mais claro para os irmãos. Os capítulos 10 a 36, aqueles 27 capítulos que eu fiz referência agora há pouco, eles falam sobre a inconstância da dinastia de Davi. O que o cronista está mostrando nesses 344 anos é um período onde tem declínio e reavivamento. Declínio e reavivamento. Declínio e reavivamento. Da quarta vez será declínio e cativeiro. Então, nós temos aí, nesse slide resume, 344 anos, em que o cronista vai falando, olha, agora está no trono um descendente de Davi, mas ele está sendo prejudicial para a nação. Aí depois ele fala, não, agora tem um descendente de Davi que está trazendo reavivamento para a nação. E
hoje nós vamos estudar 2 reis, e o período em que eles governaram é um período de declínio. Aliás, hoje nós vamos estudar sobre o pior de todos eles, certo? Alguém já disse que não há nada tão ruim que não possa ser piorado. Hoje nós vamos estudar sobre o pior. Eu já vi um sermão sobre Manassés, e o tema do sermão era ruim o tema, mas faz sentido. A conversão do pior homem da terra. Esse era o tema que o pregador deu para este capítulo aqui. A conversão do pior homem da terra. Então hoje nós vamos falar sobre declínio com o pai Manassés e com o filho Amon. Vamos lá. Vocês devem estar esperando a foto aí, né? O retrato deles, né? Eu consegui o retrato falado. Hoje eu trouxe o retrato falado dos dois. Eu consegui. Então veja, segundo Crônicas 33, que é o nosso objetivo, nós vamos falar sobre o reinado de Manassés e Amon. Veja, essa figura da esquerda que você está vendo, ela retrata muito bem, é o suposto Manassés, é o arrependimento de Manassés. Porque o pior homem da terra se arrependeu. A moral da história é que há chance para mim, e também há chance para você, há chance para todos nós. Essa é uma cena em que ele está amarrado, com cadeias nas mãos, e o cronista vai destacar isso. É o arrependimento dele, mas a gente vai ver a fase ruim dele. Olha só a minha tarefa aqui nessa noite, não é fácil. Veja que interessante, segundo Crônicas 33, tem 25 versículos. 25 versículos. E, pasmem, o cronista conta 57 anos de história. Portanto, eu tenho 1 minuto para cada ano, né, até o final do estudo, né, 1 minuto por ano, tá bom? Essa vai ser a conta que eu já fiz mais ou menos, 1 minuto por ano. 57 anos de história, contados em 25 versículos. Que conta que é essa, pastor? A conta é a seguinte: Manassés governou 55 anos e Amon reinou 2. Então nós temos 57 anos contados em 25 versículos. Então eu preciso da paciência de vocês na minha contagem regressiva de 1 minuto por ano, tá bom? Vamos lá. O da direita lá é o Amon, tá bom? Manassés, o pai, Amon, o filho. Muito bem, pode passar. Esboço de 2 Crônicas 33. O capítulo está dividido em 2 partes. Primeira, o reinado de Manassés, versículos 1 a 20. E segunda, o reinado de Amon, versículos 21 a 25. Então o cronista destaca 20 versículos para Manassés, 5 versículos para Amon. 55 anos contados em 20 versículos, 2 anos contados em 4 ou 5 versículos. Aqui, deixa eu ver, 5, 21, 22, 23, 5 versículos, contados em 2 anos contados em 5 versículos. Muito bem, vamos lá para Manassés. Pode passar? Primeira parte, o reinado de Manassés, versículos 1 a 20. Essa imagem é a imagem depois que ele errou muito, que ele aprontou muito. É a imagem dele pedindo misericórdia a Deus, suplicando o favor do Senhor, e não é que ele conseguiu, mas a gente vai ver os problemas que ele causou antes. Veja algumas informações sobre Manassés, por favor. Pode passar? Isso. Manassés é o 13º rei da dinastia de Davi dividida. O seu nome significa quem faz esquecer. Quem faz esquecer. José, lá do Egito, um dos filhos de José também se chamava Manassés. E ele deu esse nome para o seu filho Manassés para esquecer todas as angústias que ele havia passado lá no buraco, quando ele clamava misericórdia pelos seus filhos. Um de seus filhos, um se chamava Manassés e o outro se chamava Efraim. E José deu o mesmo significado, quem faz esquecer. Quem sabe Deus faça com que eu me esqueça de todos os males que eu vivi. É o significado. O tempo do reinado, ele começou a reinar em 696
a 642 a.C. 55 anos de governo. É muito tempo. Gente, 55 anos é uma vida. Veja aí 33:1, por favor. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. 12 anos, 12 mais 55, 67. Então a gente descobre que ele vai falecer com 67 anos de idade. Por que ele começou a reinar tão cedo, 12 anos? Porque o seu pai havia falecido e ele então ainda não era nem adolescente, pré-adolescente, com 12 anos. O meu filho é mais velho do que ele, o Daniel tem 13, então um ano mais novo que o meu filho, ele começou a reinar, a governar. Veja aí a outro detalhe, o nome da mãe dele. Esse nome é difícil aqui para a gente, viu? A mãe dele se chamava Efizibá. Esse nome está lá em Reis, segundo Reis 21, versículo 1, a parte B, é o nome da mãe dele, Efizibá. Eu não sugiro que você ponha o nome aí da sua filha, desse nome aí, que vai ter bullying e dificuldade de soletrar e algumas dificuldades extras aí, tá bom? Tudo bem. Efizibá, deixa esse nome aí. O resumo da vida dele, fez o que era mal. Aliás, ele foi não mal, né? Muito mal, péssimo, horrível. Podia colocar horrível lá, que estava tudo certo também para ele. Fez o que era mal, 33:2, veja aí. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Muito bem, isso aqui é um pouco do resumo da vida dele, 55 anos de governo. Pode passar mais um? Esboço do seu reinado, o que aconteceu no seu reinado, que o cronista vai destacar. O seu reinado está dividido em 3 partes. Primeira, os seus atos, os atos que ele praticou, versículos 1 a 9. Segunda, a sua disciplina e restauração, versículos 10 a 17. E terceira, a sua morte, versículos 18 a 20. Então, 3 palavras aí. Os atos dele, a restauração dele e a morte dele, contados em 20 versículos, 55 anos. Governou Manassés, quem faz esquecer. Muito bem, primeira parte, pode passar. Os seus atos, versículos 1 a 9. Veja aí, o versículo 1 nós já lemos, fala sobre o tempo do seu reinado. Ele foi o rei mais longevo, ele foi o rei que mais tempo governou em Judá, aliás, de todos os reis, 55 anos. Quem mais se aproxima dele, eu não sei se vocês se lembram, foi um outro rei de Judá também, quem foi? Alguém lembra? Quem chegou perto dele lá? Vocês estão falando tão baixinho aí que não estou ouvindo, viu? Estão cochichando aí, né? Muito bem, eu vou falar para vocês. Uzias, o rei Uzias, lembra de Uzias, Isaías 6:1? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6:1. Ele reinou 52 anos, mas o campeão mesmo de tempo, de maldade, de ruindade e de tudo que você puder pensar de pior, foi o Manassés. Então ele teve o reinado mais longevo. O versículo 2 fala sobre o resumo do seu reinado, nós já vimos, fez o que era mal perante o Senhor, segundo fazia os gentios, aqueles que Deus havia reprovado. Agora tem um detalhe pior, pasmem o que eu vou dizer. O cativeiro babilônico, que vai acontecer lá na frente, no ano 586, o cativeiro começou na casa de Manassés. Os profetas, Deus levantou um profeta para dizer que foi por causa do Manassés que o cativeiro babilônico aconteceu. Já pensou? Você ser o causador de uma das maiores desgraças da nação? O cativeiro aconteceu na cozinha do Manassés. Veja,
veja o que Jeremias fala claramente, que Manassés é o causador do cativeiro. Veja só, nós falamos que ele é o pior rei de todos. Então vamos ver aí Jeremias falando sobre Manassés. Jeremias 15:4. Veja aí o que diz, por favor. Jeremias 15:4. A profecia dele diz o seguinte: entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Jeremias está dizendo claramente que o cativeiro babilônico foi causado na cozinha do Manassés. Foi por causa desse governo desastroso dele, apesar de mais longevo, 55 anos de governo, tudo aconteceu na casa dele. Veja aí versículos 3-8, a idolatria de Manassés. Muito bem, 33:3. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez os postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Deus havia dito isso para Davi. Está lá em 2 Samuel 7:13. Em Jerusalém, no templo de Jerusalém, eu vou colocar o meu nome para sempre. Ele macula isso, trazendo ídolos, postes ídolos para dentro da casa do Senhor. O versículo 3 fala sobre Ezequias, o seu pai. Lembra do pai dele? O pai dele foi um rei bom. O pai dele trouxe reavivamento. Lembra da doença do Ezequias, que nós estudamos semana passada? Eu fiz umas contas impressionantes. Ezequias tinha 39 anos de idade quando ele adoeceu. Deus disse que iria acrescentar 15 anos na vida dele, certo? Portanto, ele morreu, olha a conta, pensa comigo. 39 mais 15, 54. Ezequias morreu com 54 anos de idade. Manassés começou a reinar com 12. 54 menos 12, 42. Portanto, nós descobrimos que Manassés nasceu 3 anos depois que Deus falou assim para Ezequias: põe a tua casa em ordem. Você vai morrer, você só tem 15 anos para viver. Ele tem 39. 3 anos depois, ele tem 42. Nasce o menino. O que o Ezequias devia ter feito? Eu vou investir nesse menino. Deus disse que eu vou morrer, eu tenho 12 anos de vida. Eu vou investir na vida dele para que ele seja uma bênção. Talvez ele, não sei se Ezequias havia lido Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu vou ensinar esse menino, vou investir nesse menino, eu só tenho 12 anos de vida, é ele que vai assumir o trono, quem vai governar, ele é um descendente direto de Davi. Eu só tenho uma tarefa na minha vida, nesses 12 anos que Deus ainda me deu, a investir nesse menino. Falhou. Não investiu no menino. Esse menino foi um demônio. Manassés foi um demônio na terra. Foi o pior de todos. Já pensou, você tem 40 reis em Israel. 40. Aí você é um deles. Aí quando vai falar de você, fala que você é o pior. Misericórdia. Fala que é mais ou menos. Fala que é o melhor. Fala, foi um homem de Deus. Ezequias tinha 12 anos para ensinar esse menino. Não ensinou. A Bíblia não fala, mas esse menino vira um demônio. A vida do Manassés é um desastre. Por isso que o pregador deu o título lá de A Conversão do Pior Homem da Terra. Manassés, quando ele nasce 3 anos depois da cura milagrosa de Ezequias. Veja só, a sua idolatria continua, versículo 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Agora, olha o que ele fez. Olha aí, versículo 6. A palavra está no plural aí, tá? Queimou seus filhos.
Não foi um filho, não. Queimou seu filho, não. Queimou seus filhos. Bem, seus filhos pode ser 2, pode ser 5, pode ou não pode? O texto não fala. Se fosse seu filho, nós concluiríamos que ele queimou 1, mas seus filhos é mínimo de 2. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. Lembra de Saul, quando foi tratar com uma necromante? Lá em 1 Samuel 28, e foi castigado por causa disso. Ele tinha a experiência de Saul, Saul havia cometido esse pecado, ele comete o mesmo. Tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Há séculos atrás, Deus havia falado isso para Davi e Salomão, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Então nós temos aqui um pouco da idolatria de Manassés. Se você quiser saber mais informações, leia lá o texto paralelo de 2 Reis 21, versículos 1 a 9. Aqui é um resumo. Veja, tudo isso que nós acabamos de ler até o versículo 8, isso está diluído em 55 anos. Então era uma prática após a outra, era algo repetitivo, era algo que ele fazia sempre. Versículo 9, ele fez o povo errar, diz assim, 33, 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Uma vergonha. A palavra pior aí é assustador no texto. Diz que Manassés fez pior do que as nações. Lembra das nações, aquelas à medida em que o povo vai entrando e se aproximando da terra prometida, a gente lê aqueles nomes que a gente não está habituado, né? Os girgazeus, os ferezeus, os perezeus, e um monte de coisa lá. São 7, se eu não me engano. E essas nações, elas foram expulsas da terra pelo nível de maldade e de ruindade que elas praticavam. É como se Deus tivesse uma taça, imagino que isso aqui é uma taça, e a taça estivesse vazia, e ao longo dos anos, dos séculos, Deus fosse enchendo aquela taça. Encheu, e transbordou. A taça da ira de Deus, lá no Apocalipse tem as 7 taças da ira de Deus. A taça transbordou e Deus falou, chega, tirem essas pessoas daqui, expulsem esses povos daqui. E aí o cronista diz assim, pois o Manassés teve a capacidade de ser pior do que os primeiros moradores daquela terra. Um desastre. Nada é tão ruim quanto Manassés. Aliás, eu não sei você, mas eu tenho uma opinião de que cada testamento mostra 2 pessoas muito ruins assim. O exemplo au concurso do Antigo Testamento é Manassés, de maldade. Ninguém se compara com esse homem aqui, Manassés, 55 anos. O exemplo lá do Novo Testamento, a gente se choca um pouquinho, mas o exemplo de au concurso de maldade é Paulo, o apóstolo Paulo. Leia a vida de Paulo antes da conversão. Lucas, lá em Atos, chega a dizer que esse homem é um touro selvagem. Esse homem era um furioso. Ele arrastava as pessoas pelo cabelo. Um homem mau, ele descreve quando Deus o converteu, quando a gente fala que ele caiu do cavalo, né? Mas não tinha, o texto não fala de cavalo nenhum, o cavalo é por nossa conta lá, né? Mas ele contando, ele fala assim, eu era alguém furioso.
e ele dava o seu voto, mandava matar os cristãos, e com isso ele achava que estava cultuando, adorando a Deus. Então você tem Manassés no Antigo e Paulo no Novo, mas ambos foram resgatados pela graça de Deus. Não há alguém tão ruim que não possa ser restaurado pela graça soberana de Deus. Muito bem, a segunda parte, pode passar aí. Agora essa imagem aí, a sua disciplina e restauração, versículos 10 a 17. E eu fiz uma conta, e eu vou passar para os irmãos aqui, né? Eu fiquei curioso. Se ele reinou 55 anos, aí depois alguém vai perguntar, mas em que ano mais ou menos do reinado dele ele se arrependeu? Eu fiz essa pergunta, eu falei, o Paulo vai fazê-la, então já fez, né? Aí, como dizia o filósofo mexicano, já falecido, que usava uma roupa vermelha, suspeitei desde o princípio. Agora vocês já sabem quem é o filósofo, né? Chapolin Colorado. Isso, no caso de Manassés, ele fazia porque era mal mesmo. E eu fiquei pensando, Catiane, irmãos, se ele reinou 55 anos, qual foi o momento, o time da conversão dele? Se foi no primeiro, se foi no segundo, se foi no 54º. O Evaldo, quase meu xará, está falando 54,11, que faltava, portanto, um mês para a morte, né? Daqui a pouco eu conto para vocês. Veja aí, eu vou contar, eu fiz uns cálculos aqui, matemáticos, e eu vou contar para você o momento desses 55 anos, quando foi que ele se arrependeu. Veja aí, aliás, antes de se arrepender, a Bíblia fala que tudo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher. Veja, ele vai colher, a gente vai já ver. Agora veja o que acontece nos versículos 10 e 11. O Senhor o pune, versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Aliás, irmãos, Deus é muito paciente, né? Muito paciente. Para aguentar alguém que era feiticeiro, agoureiro, matou os filhos queimados, consultava necromantes, feiticeiros, tudo isso daqui, e ainda mandava homens, mandava profetas, e tanto Manassés quanto o povo não lhe deram ouvidos. Ah, é? Vocês não vão me ouvir, não? Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Já pensou alguém que é rico, alguém que tem dinheiro, que mora num palácio, sair de Jerusalém para a Babilônia, é cerca de pelo menos 1.200 quilômetros de viagem, a pé, com ganchos, com cadeias, amarrado, humilhado, sendo chicoteado provavelmente. Uma viagem longa, eu diria. Não vai de carro. Pelo menos 1.200 quilômetros, ele vai para a Babilônia. Ah, vocês não vão me ouvir, não? Então Deus usa esse instrumento, o rei da Assíria, para levar Manassés, amarrado, talvez com alguma coisa no nariz, sendo puxado, igual animal, carregado, humilhado. Lembra do homem mais poderoso na terra, na Bíblia, lá em Daniel 4, que ele ficou tão exaltado, a soberba subiu tanto o seu coração, estou falando de Nabucodonosor. Ele olha para a cidade da Babilônia e diz assim, olha que império que eu construí, que grandeza que eu tenho, e Deus o humilha e ele vai comer pasto. Ele vai comer ervas do campo como os bois. Está escrito lá em Daniel. Daniel havia dito, se humilhe Nabucodonosor, volte-se para o Senhor. O tempo passou e lá em Daniel 4 é dito que 12 meses depois, um ano portanto, ele parece ter esquecido do que Daniel falou, se envaidece, e daqui a pouco a profecia se cumpre, e ele vai para o mato comer capim.
O homem mais poderoso da terra parece um bicho, um animal. Nós cantamos agora há pouco, não foi? Se Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre tudo o que existe, imagina com um ser humano que é pó. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Como é que ele vai se envaidecer? Nabucodonosor, no final da vida dele lá, cresce, ele parece um bicho lá no meio do mato, e ele se arrepende e ele diz, existe um Deus que é soberano. Manassés sendo levado para a Babilônia numa viagem longa, com ganchos talvez no nariz, talvez seminu, cai a ficha. Ele se arrepende. Ele que era agoureiro, feiticeiro, consultava necromantes, ele que tinha um pai bom, mas que não soube aproveitar, ele se arrepende. É o que diz aí os versículos 12 e 13, ele vai orar, ele ora a Deus. A oração de Manassés, veja só, versículos 12 e 13. Ele angustiado, e põe angustiado aí, viu? Angustiado porque ele está indo amarrado para a Babilônia. Suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém. Portanto, ele já viajou aqui 2.400 quilômetros. 1.200 para ir, amarrado, e 1.200 para voltar, porque ele volta para Jerusalém. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele ora, ele se humilha, ele suplica, e Deus tem misericórdia dele. Agora o tempo. Quando que isso aconteceu? A única pista que nós dá para saber o tempo é que, no versículo 11, diz que foi o rei da Assíria que o levou amarrado para a Babilônia. E aí, pesquisando, eu descobri que foi um rei que reinou, ele era contemporâneo de Manassés. Quando isso aconteceu, era o 44º ano de Manassés. 44, 55 menos 11, 44. Então, ele, tudo aquilo que a gente leu, queimou filhos, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. Quanto tempo que ele fez isso? 44 anos. Eu falei, eu preciso descobrir isso aqui. Não foi 44 dias, não foram 44 horas, foram 44 anos fazendo isso. Isso justifica ir para a Babilônia amarrado, com gancho, virando bicho. Aí você diz, bom, eu imagino a saída dele 44 anos depois, saindo, a população deve ter feito uma festa. Fez ou não fez? O texto não fala, mas a gente dá para pressupor que quem está vendo o fracasso dele, indo amarrado para a Babilônia, está feliz da vida. Vamos ver se o próximo melhora aí. Não, pior. Será, Paulo? Você tem razão. E talvez eles tenham feito uma hashtag tamo junto. Com o Manassés lá, né? Tá certo? Vê. Isso. Não, você tem razão. Talvez o próximo vai melhorar, né? Que é o filho dele. Vamos ver se o filho dele que a gente vai falar daqui a pouco dele, o Amon. 44 anos. Portanto, ainda restam 11 anos de governo, e nesses 11 anos, ele vai restaurar a casa do Senhor, ele vai entrar na linha e vai fazer a vontade do Senhor. Veja, versículo 14, do 14 a 17, nós temos nas entrelinhas, está entendido aí que tem 11 anos. 11 anos aí, veja, versículos 14 a 17, depois disto, lembra? Ele está indo amarrado, ele orou, ele pediu misericórdia a Deus, suplicou. Depois disto, os 11 anos que ainda restavam do seu governo,
Depois disto, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, que ele mesmo colocou, certo? Ele colocou e agora ele está tirando. Como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor. Só um detalhe aqui. Restaurou o altar do Senhor. Lembra de Elias? Quando Deus o chamou lá? A primeira coisa que Elias faz, antes do desafio lá dos profetas de Baal, é restaurar o altar do Senhor. Altar restaurado é sinônimo de retorno do culto, da religiosidade e da espiritualidade cristã, ou judaica, né? Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. E aí nós vamos ver agora a sua morte. Pode passar aí, por favor. A sua morte, versículos 18 a 20. Quanto aos mais atos de Manassés, aqui na palavra atos, está incluso 55 anos, ok? Veja como o cronista é sucinto, é rápido. Quanto aos mais atos de Manassés, portanto, os 55 anos de governo, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história de Osai. Eu pesquisei, mas a gente não sabe quem é essa pessoa aqui. Não há informações sobre esse Osai. Mas ele foi escrevendo, ele foi registrando esse longevo reinado de Manassés. Versículo 20. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Terminamos 55 anos de história. Aqui tem só um detalhe. Foi sepultado na sua própria casa. Tem um detalhe aqui. Ele não foi sepultado aonde? No sepulcro dos reis, né? Um local específico aonde os reis eram enterrados em honra a eles. O que o cronista está dizendo ele fez besteira 44 anos, se arrependeu durante 11 anos, mas não foi honrado. É isso, certo? Ele tinha uma sepultura lá na própria casa, não sei, no quintal, não sei, mas ele não foi sepultado no lugar dos reis, ou seja, ele não foi honrado pelo que fez, porque a Bíblia é clara, o que o homem semear, isso também ele vai ceifar, ele vai colher. Muito bem, então há esse detalhe falado pelo cronista, ele não foi honrado por ocasião da sua morte. Vamos ver aí rapidinho agora o filho dele. A gente já falou de 55 anos, 2 anos vai ser tranquilo aí, tá certo? Vamos ver, vocês acham que o filho vai melhorar? Agora vai, né? Não vai. Veja aí, por favor, olha a foto dele aí, agora aparece ele aí. Segunda parte, o reinado de Amon, versículos 21 a 25. Deixa eu passar, eu tenho que passar a ficha, né? A ficha dele aqui para vocês. Pode passar aí, por favor. Está ali. Amon foi o 14º rei da dinastia de Davi dividida. O seu nome, é um nome curioso aqui, Amon significa artesão. Tem esse do hebraico, lá no hebraico, significa artesão. O tempo do seu reinado,
Ele reinou de 642, que é o ano da morte do pai dele, Manassés, a 640, 2 anos. Veja aí, versículo 21, 2 anos de governo. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Aqui também dá para a gente descobrir aí quando foi que ele nasceu, né? 67 anos viveu o pai dele. 67 menos 22 dá? Paulo? 45. Certo. Cerca de... O pai dele já tinha essa idade aí. Então, retrocedendo, pegando o Manassés morreu com 67 anos. Ele começou a reinar com 22 anos e reinou apenas 2 anos em Jerusalém. O nome da mãe dele, olha aí, mais um nome esquisito aí. Messulemete. Então, o pai, Amon, fala a sua filiação aí, por favor. Filiação. Meu pai se chamava Manassés, é MM aí, tá vendo aí? Meu pai se chamava Manassés e minha mãe se chamava Messulemete. Então, está aí a filiação do Amon. Isso eu descobri, está lá em 2 Reis 21, 19b. O resumo dele, fez o que era mal. Versículo 22, veja só. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. E se você fizer uma conta comigo, quando o Amon nasceu, o pai dele era crente ou não? Não? Não. Então. Já era crente. Certo? Então, não, na verdade ele faleceu com 24, né? 22 mais 2. Ele começa a reinar com 22, reinou 2, 24. Na verdade a conta é 64, 67 menos 24. Não, tá certo, Paulo. Faltava 1 ano para a conversão dele. Certo? 67 menos 24 é igual a 43. Se ele se converteu no ano 44, então faltava 1 ano para a conversão do Manassés. Certo? Mas ele... é verdade. Com 12. Tem razão. Tem razão. Vai lá, Paulo, você é melhor na... Certo. Correto. Foram bons. Dois. O Paulo, gente, peraí, depois, o Paulo é da área aí, tá? Deixa eu seguir. Sim, o que eu quis dizer, exato, era onde eu só errei na conta, mas é o que eu queria falar, tá bom? Os números com o Paulo aí. Ele viu o pai se converter, mas ele não se converteu, certo? Ele não se converteu, veja, o versículo 22 fala que ele fez o que era mal e que ele
adorou as imagens e fez sacrifícios para elas, as mesmas imagens do pai dele. Mas ele viu o pai dele mudado. Ele conviveu com o pai dele transformado. E o texto, o cronista vai dizer um detalhe, né? Manassés foi o que foi, mas se converteu. O Amon não tem registro de conversão. Quer ver? Veja aí. Isso, versículo 23, olha só. Mas, o cronista coloca esse detalhe. O pai dele, que começou mal, terminou bem. Mas o Amon viveu pouco, começou mal e terminou mal. Certo? Mas, exatamente, versículo 23. A confusão eu fiz aí na conta, mas a ideia é essa daí. Morreu novo, começou mal, terminou mal e morreu novo. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Irmãos, o Amon com certeza soube daquela história, que ele foi para a Babilônia, foi amarrado, virou um bicho lá, andou mais de 1000 quilômetros, ele soube. Provavelmente o Amon, o pai contaria para o filho, não contaria? Aconteceu isso comigo, isso. E o final da vida dele diz que o Amon, apesar de ter governado 2 anos só, se tornou mais e mais culpável. Final da vida dele aí, veja aí, os versículos 24 e 25, não precisa desenhar, Paulo, eu já trago o desenho aqui, tá bom? Não, brincadeira. Versículo 24, conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Vida curta, reinado curto, conspiração contra ele, falta de arrependimento, não aprendeu com o exemplo do pai dele, que apesar de tudo que viveu, se converteu, conspiraram contra ele e o mataram. E aí vem Josias, que é o nosso personagem da semana que vem, o rei Josias. Veja que Josias vai começar a reinar com 8 anos. É novo, é uma criança ainda, um menino. Por quê? Porque mataram o pai dele. Mas isso é assunto da semana que vem, ok? Agora, veja, uma coisa que a gente precisa entender, no caso principalmente de Manassés, é que as coisas erradas que nós fazemos, elas não são apagadas. Deus perdoa, mas as consequências ficam. Lembra de Davi? Quando ele cometeu o adultério com Batseba e o assassinato, ainda que indireto, de Urias, quando ele escreveu uma carta para Joabe, diz: Joabe, coloquem ele na frente da batalha, aonde a batalha está mais perigosa, e deixe ele sozinho. Qual é o recado que ele está dando? Traduzindo, deixa ele morrer. Deixa ele aonde os flecheiros ficam lá em cima lá e deixa todas as flechas atingirem ele. Deixa ele sozinho no lugar mais perigoso da batalha. Aí depois ele morre, aí o Joabe manda uma carta e chega a informação para Davi, e alguém diz: olha, o Urias morreu. Aí o Davi fala: mas é assim mesmo. Morreu? Na guerra é assim, gente. Fazer o quê? Na guerra você vai, ou você morre, ou você mata. Acontece, gente. O Urias foi só mais uma baixa. Foi só mais um soldado que faleceu, que morreu em combate. Mas, na verdade, ele está fazendo tudo isso, mas ele está escondendo toda a trama que ele fez. Deus disse: olha, muito bem, o que você fez em secreto, vão fazer em público. Você fez em secreto, mas o teu filho vai fazer em público, no meio da praça, para toda a nação ver. Deus disse: olha, Davi, eu vou perdoar o seu pecado, mas eu queria deixar uma coisa muito clara para você: a espada jamais vai se afastar da sua casa. Manassés se arrependeu, mas Jeremias diz assim:
O cativeiro babilônico começou na cozinha do Manassés. Deus perdoou Manassés, converteu Manassés, o filho dele viu a conversão dele, mas lá na frente, Jeremias diz, virá o cativeiro mesmo assim, porque aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Pode passar aí, última coisa. Aplicação. Eu fiquei estudando esse capítulo aqui, 57 anos em 50 minutos, e tentei tirar algumas lições práticas para a nossa vida. O que podemos aprender de 2 Crônicas 33? Destacamos 4 lições importantes para nós. Primeira, olha só, isso aqui olha como o texto é vivo e extremamente atual para nós. A primeira lição para nós, não ser pedra de tropeço para os outros. Isso aqui é uma lição importante. O versículo 9 vai dizer que Manassés fez o povo errar. Ele era líder. Ele tinha autoridade tanto para colocar os ídolos dentro do templo, quanto não permitir que isso fosse feito. Mas ele, não satisfeito, ele mesmo fez. Não ser pedra de tropeço para os outros. Jesus diz lá no Novo Testamento que é inevitável que venham os escândalos, os erros, mas a exortação de Jesus é para que nós não sejamos os causadores desse escândalo. Jesus disse, os escândalos virão, eles são inevitáveis, mas eu não posso ser o causador desses escândalos, que seja o outro e não eu. Não ser pedra de tropeço para os outros. Lembra Jesus falando, cuidado para que vocês não façam tropeçar um desses pequeninos. Primeira lição. Segunda, ser disciplinado pelo Senhor pelos erros. Versículo 11. O texto diz lá no versículo 11 que Manassés e o povo não deram ouvidos para Deus. Então o Senhor pegou o seu chicote, a sua disciplina, o rei da Assíria, provavelmente o nome desse rei aqui é Assurbanipal, é o nome dele, ou Assurbanipal, o nome dele. Ele é um instrumento de Deus para disciplinar o povo de Deus. Provérbios 21:1 diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele usa o rei para o bem, ele usa para o mal, ele usa para a disciplina, e Deus usa esse homem, provavelmente Assurbanipal, um rei pagão, para levar Manassés amarrado com ganchos para a Babilônia numa viagem de mais de 1000 quilômetros. É necessário entender que Deus nos disciplina. O escritor aos Hebreus diz isso, na Hebreus 12, diz que nós somos filhos, Ele nos disciplina e Ele nos corrige. Terceira, é necessário buscar a Deus em arrependimento. Versículo 12, apesar de tudo que Manassés fez, ele se humilhou. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece a sinceridade do nosso arrependimento, e Ele sabe quando nós estamos sendo verdadeiros. E Davi entendeu muito bem isso, e lá no Salmo 51, salvo engano, ele diz que Deus não despreza um coração contrito. Um coração contrito Deus não desprezará. Ele vê o nosso arrependimento sincero. Eu lembrei de um personagem rapidinho, falando de cabeça aqui. Lembra do rei Acabe? Quando Deus manda o profeta Elias confrontá-lo lá. Ele chora, ele se arrepende. E o Elias falou assim, a mão do Senhor vai pesar contra você. E vai acontecer coisas terríveis com você. E ele chora, ele põe o rosto na parede, ele se arrepende e Deus diz, Elias, volta lá. Você viu? Você viu como é que o Acabe está? Você viu que ele se arrependeu? E Deus então perdoa Acabe. Agora a esposa dele continuava ruim e morreu de uma forma trágica, jogada de um prédio, de um lugar alto, e os cães lamberam o seu sangue. Mas o seu marido, Acabe, é como se Deus dissesse, olha só, Acabe com o Acabe, entenderam?
Acabe, com o rei Acabe. Ele se arrependeu. É necessário buscar a Deus em arrependimento. 1 de João, capítulo 1, versículo 9 e 10, se eu não me engano, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quarta e última, não aprender com os erros dos outros. Esse é um outro problema. Não aprender com os erros dos outros. Versículo 23, o Amon teve um exemplo vivo na casa dele do sofrimento e da coisa boa. Ele não viu 55 anos, mas o pai dele certamente contava, né? Ele via os anos passando, né? Nossa, papai, o senhor já está com 50 anos. 50 anos só de governo. Fiz bodas de ouro como rei. O Amon tinha um exemplo vivo na casa dele. Papai foi um monstro. Aliás, graças a Deus que o papai não me queimou, não é verdade? É ou não é? Escapei, o Amon poderia ter dito, escapei do fogo. Versículo 6, queimou seus filhos como oferta. Essa como oferta não é só queimar o filho, é fazer entender que está prestando um culto a uma divindade pagã. Graças a Deus escapei de papai, escapei do fogo, escapei lá das divindades pagãs. Ele não aprendeu com o pai dele. Irmãos, eu já falei isso aqui, repito a exaustão, e é uma frase interessante. O verdadeiro sábio é aquele que aprende com a experiência dos outros. Você não precisa roubar para saber o que vai acontecer, certo? Você não precisa matar alguém para saber o que vai acontecer. Mas você já sabe o que aconteceu com alguém que roubou e o que aconteceu com alguém que matou. E não foi coisa boa. E se está solto por aí por conta de uma falha na justiça, no sistema e tal, não vai escapar da justiça divina. Não vai. Então, ele não aprendeu com os erros dos outros. Ele devia ter a história do pai dele. Papai ficou 55 anos, 40... Se ele não viveu tudo isso, ele ouviu. Eu não vou nem falar de números mais, porque o Paulo vai me corrigir. Brincadeira, Paulo. Papai conta toda essa história, como é que ele foi para a Babilônia, amarrado, parecia um bicho, e ele não se arrependeu. O que me chama a atenção é preferível que você faça menos ruim, né? Pelo menos o Manassés fez muita coisa ruim, mas terminou bem. O Manassés, o Amon, viveu pouco e não tem registros de que terminou bem. Percebe? É isso que o cronista está chamando a atenção. Pincele, preste atenção. 2 exemplos, 2 homens descendentes de Davi. E o Amon não aprendeu com os erros do seu pai. O verdadeiro sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Catiane. Eu vou beber minha água antes que o meu cálice também transborde, viu? Mas tem o cálice da salvação também, viu? É verdade. Poxa vida, viu? Ali foi um erro do computador. Tá certo? Ou da pecinha que está atrás, né? Captou? Captaram a mensagem da Rosalina? Na verdade não está muito clara a frase aqui. Não aprendi. Além disso, Catiane, o que mais que você aprendeu? Brincadeira. Além de reparar a coerência da frase aí, né? Brincadeira. Então, eu vou colocar o que não está escrito aqui para ver se melhora.
O verdadeiro sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Amon não aprendeu com os erros do seu pai e terminou, pelo menos aqui, mal. Pode passar o próximo? Muito bem, está aí, ó. Segundo Crônicas 33, o reinado de Manassés e Amon, 57 anos contados em 25 versículos. Alguma pergunta? Alguma pergunta, alguma dúvida? Paulo? Sim. Exatamente. Aliás, Paulo, você me fez lembrar de algo interessante. Alguém já disse, eu não lembro quem, mas alguém já disse algo interessante, que o importante nessa vida, o importante o importante é o que importa, né? Não, o importante não é como você começa. Faz sentido, né? Tá correto aí, Catiane? Tá correto? Tô brincando. Agora tá, né? Brincadeira. O importante não é como você começa. O importante é como você termina. Lembra de Paulo lá no final da vida dele? Ele está preso, ele está nos últimos. Timóteo, vem logo, vem. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da vida ou da justiça está preparada a mim e a todos quantos amam a sua vinda. Então, o importante não é como você começa, o importante é como você termina. Tem um rei que nós já vimos, o Jeorão, que tem uma frase desastrosa dele lá, diz que ele foi e não deixou saudades. Já pensou? Alguém fala isso de você? Não. Muito bem. Vamos orar? Pode passar mais um, vai aparecer uma mão aí intercessória. Vamos ficar em pé. Vamos orar, encerrando o nosso estudo de hoje.